Bom, boa tarde a todos. Reiniciando as atividades, hoje nós temos a última sessão de comunicações do 18º Colóquio em Filosofia no Ensinos. E a primeira apresentadora é a doutora Carla Chediak, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que vai falar sobre intencionalismo e o problema dos conteúdos de percepção. Né? A Carla tem formação em filosofia e biologia, né? Trabalha com filosofia da biologia há bastante tempo, participa da Associação de Filosofia e História da Ciência do CONISUL, a FIC, né? E tem vários livros publicados, artigos. Um dos livros da Carla é sobre naturalismo, é um livro de introdução ao naturalismo, é da Zahar? Não, é filosofia da biologia mesmo. O título. É? Filosofia da biologia? É. Achei que era naturalismo o título. Esse é um outro que o Guto, Isso. Eu e o Guto organizamos. Ah, bom, tá. Então mas aí já é de artigo, não é? Ah, tá. Então é filosofia da biologia o título. Pequenininho, tá. Sim. Mas uma excelente introdução Legal. à filosofia naturalizada. Obrigada. Eu li dessa maneira. Então tá, Carla, que bom. Obrigada. Bem, boa tarde. Primeiro eu queria pedir desculpa às pessoas que eu não ouvi a conferência, porque infelizmente eu peguei uma virose aqui em São Leopoldo, fiquei bem mal ontem. Então eu vou falar sobre, bem, o tema é esse, né? Não tem diretamente relação com a neurociência, desculpa, mas tem relação, tem afinidades, né? É um pouco específico demais, mas então a questão que eu vou falar é sobre, na verdade, uma discussão sobre um dilema colocado pelo Michael Martin, né, num texto dele, Particular Thought e Singular Thought, em que ele coloca um desafio para quem assume uma posição intencionalista frente à natureza da percepção. Então eu vou discutir sobre esse dilema e se a gente realmente, no caso, se o intencionalista realmente tem que aceitar esse dilema e fazer a escolha que ele está apresentando, né? Bem, o dilema está aí, né? Ele diz que, na verdade, o intencionalista teria que ou rejeitar a particularidade da experiência e, assim, deixar de ter a pretensão de considerar o caráter fenomenal da experiência em termos de conceito, de conteúdo intencional, porque no caso ela seria sobre este objeto, o objeto com o qual ele está em relação causal, ou ele adotaria, né, a singularidade desse conteúdo, e aí ele teria que, na verdade, deixar de ter a motivação de considerar que a percepção e a alucinação têm alguma coisa em comum. Então ele diz, ou ele aceita que a alucinação e a percepção têm alguma coisa em comum, e aí ele não pode defender conteúdo singular. Ou ele abre mão da singularidade, mas aí ele também não pode argumentar que a percepção realmente apresenta, de fato, um objeto que o conteúdo da percepção seria esse dado singular. O problema, então, é que o intencionalista, na verdade, parece estar comprometido com essas duas teses, isso que eu vou mostrar agora. Porque, por um lado, é claro que a noção de intencionalista como filosofia, tudo um nome muito amplo, abarca muita coisa. Eu também estou assumindo certas posições que não vou explicar, porque nem dá tempo, né? Então, eu penso um pouco no Michael Kahn, que ele trabalha em essas coisas, um pouco eu estaria pensando nele. E para mais ou menos apresentar o intencionalismo de uma certa forma, que eu acho que com certeza não é única. Então, o intencionalista do qual eu estou tratando, ele assumiria que a experiência perceptual sempre apresenta o objeto externo. Na verdade, é um intencionalista que está comprometido com uma visão fisicalista da percepção. O que significa isso? Ele não quer postular, nem direta, nem indiretamente, nenhuma entidade intermediária entre o indivíduo e o objeto com o qual ele está percebendo, né? Ele quer, na verdade, manter uma compreensão materialista da percepção. Então, nesse caso, ele tem defender essa relação direta com o objeto.
Mas, por outro lado, o intencionalista também assume, porque parece uma evidência, assim, uma coisa inegável, que o indivíduo pode, na verdade, ter experiências que o conteúdo fenomenal é igual, ou seria igual, possivelmente, a um conteúdo que, de fato, seria produzido por uma relação com alguma coisa externa, e, na verdade, essa coisa externa não está presente. A ausência do objeto aqui é uma coisa também genérica, não está especificando, que isso seria outra discussão, tá? Mas é sempre está o evento, propriedade, coisa. Então, na verdade, ele vai dizer que realmente a alucinação, você tem mesmo, pode ter, né, conteúdos que você não discriminaria em relação a um conteúdo que você, de fato, tem, quando você tem a experiência perceptiva. Que seria, no caso, se a coisa está em relação causal com alguma coisa que está produzindo esse possível. Então, na verdade, o que está em jogo aqui é que, normalmente, o intencionalista considera que o conteúdo perceptivo é o modo pelo qual o objeto se apresenta. O conteúdo perceptivo é aquilo que aparece na experiência perceptiva. E também assume, em geral, que, pelo menos parcialmente, esse conteúdo é individuado pelo caráter fenomenal da própria experiência, né? Quer dizer, aquilo que aparece fenomenalmente. Bem, então, se você não pode discriminar entre o caráter fenomenal, né, aquilo que aparece nos casos de alucinação e nos casos de experiência apurada, em que você tem uma relação causal com o objeto, parece razoável concluir que as duas experiências fenomenais têm a mesma natureza. Afinal, o que seria o aparecer fenomenal, se não aquilo que aparece? Bem, e aí, infelizmente, então, como o Martin mostra, é difícil, no entanto, reconciliar essas duas teses, por isso o dilema que veio. A consequência do dilema seria, olha, o intencionalista tem que escolher entre uma coisa ou outra. Ou ele acha que o conteúdo da experiência é singular, ou ele é existencial ou geral. Mas ele teria que abandonar uma das teses que ele está comprometido, com as quais ele está comprometido. Bem, por quê, né? Se o conteúdo da percepção é o mesmo quando você tem experiência de alucinação ou uma experiência apurada, então ele é geral ou existencial. O que significa isso? Ele não pode se referir apenas ao objeto. Ele está relacionado a esse conteúdo estritamente ao objeto. Se ele é singular, e aí ele está relacionado apenas ao objeto, ele não poderia ser o mesmo que em qualquer outra experiência, mas uma experiência que não tem objeto. Seguindo essa linha, né, de pensamento, os intencionalistas aceitam, que parece ser o grande problema dele, o princípio do fator comum. O princípio do fator comum é aquele que diz que se a alucinação, a experiência alucinatória, ilusória e verídica tem o mesmo conteúdo, então elas são do mesmo tipo. Esse dilema, sem dúvida, apresenta um desafio, né, do intencionalista. O que eu vou colocar agora é exatamente como é que a gente entende o conteúdo da percepção. Uma questão central nessa discussão é se o objeto da percepção envolve ou não, se a experiência perceptiva envolve ou não o objeto da percepção. Está realmente em discussão. O próprio Martin, que é um disjuntivista, né, ele não aceita a tese intencionalista. Na transparência da experiência, ele vai dizer que o disjuntivismo que ele defende é chamado de realismo ingênuo. Uma experiência visual, quando ela é verídica, ela envolve o objeto como constituinte, o que é impossível no caso de uma experiência alucinatória, né? Por isso, ele coloca, não seria correto pensar que a experiência perceptiva forma o mesmo estado mental quando você está tendo uma experiência apurada, perceptiva apurada, e uma experiência alucinatória, que é a tese principal O que eu vou tentar mostrar é que, na verdade, eu acho que não tem como o intencionalista não ceder um pouco e aceitar essa tese. Porque não há muita saída
eu acho, né? De acordo com a minha visão, o Martin está certo nisso aí. Mas o que eu quero mostrar é que isso não necessariamente tem que invalidar a posição intencionalista, mas que me parece que realmente fica o problema insuperável se ele acha que essas experiências são da mesma natureza. Tá? Então, eu acho que o intencionalista pode aceitar parte da tese juntivista. Por quê? Uma solução simples, mas seria o seguinte, na verdade, apenas distinguir, né, experiência perceptiva de experiência alucinatória. Experiência perceptiva significa, obviamente, quando você tem um objeto, seja ele adequado ou não, não importa. E nos outros casos, né, onde você não tem objeto como alucinação, ele não seria percepção. Então, chamaria-se, mas uma questão mais até de novo, para, olha, realmente percepção só quando tem objeto. Quando não tem, não é percepção, mas é uma experiência. Isso não necessariamente... Peraí. Então, isso pode ser considerado agora. Bem, o que vai ser para mim importante para fundamentar e justificar essa diferenciação, né, seria o fato de que eu estou admitindo que a experiência perceptiva, né, é uma capacidade que a gente tem, que os indivíduos têm de adquirir informação acerca do ambiente, que isso foi originado por um processo evolutivo e que esses estados perceptivos, essa relação de estados internos físicos do indivíduo com o ambiente, foram importantes biologicamente para os indivíduos. Né? Então, eu estou botando outra coisa em jogo. Eu acho que normalmente a filosofia não leva em conta. Né? Estou botando em jogo uma dimensão histórica, evolutiva, e dizer que ela é relevante para essa discussão. É plausível, então, considerar que esses estados perceptivos informam, né, o indivíduo sobre o meio ambiente. Aí eu vou também abraçar aqui o conceito de função, porque a função deles aderem isso, né, evolutivamente. Certos estados físicos foram formados e fixados porque exerciam certas funções. Está muito geral, mas paciência. Os sistemas perceptivos teriam sido moldados pelo processo evolutivo a fim de informar o indivíduo sobre as propriedades do ambiente que eram fundamentais para ele interagir com esse ambiente. Aí que entra o ponto para mim que é relevante, porque a ausência de objeto, no caso da alucinação, mudaria o que essas qualidades fenomenais que aparecem no indivíduo quando tem objeto ou quando não tem objeto, informam efetivamente sobre o objeto. Não, na verdade aqui a questão é outra, que essas qualidades fenomenais, né, efetivamente informam, mesmo quando elas não estão informando, no caso da alucinação, você pode ter uma experiência equivalente a uma experiência curada, enquanto elas não estão informando sobre objeto nenhum, até que não tem, né? No entanto, ela não perde a sua função. Esse seria o ponto que eu acho que é relevante aqui. Não perde a sua função, porque exatamente a noção de função é uma noção que permanece ainda que ela não seja efetivada, realizada. Tá? Então, se eu admitir que o coração tem a função de bombear o sangue do corpo, para levar o oxigênio e tal, então, o artiabônico, isso seria a sua função, mas tem muitos corações que, pela deficiência, não fazem esse direito. E aí, isso não significa que ele não é assim que ele é compreendido, a função dele continua. Então, assim, uma importante característica do estado funcional é que ele não perde a sua função, mesmo se ele não a realiza. Então, o que isso conclui para essa discussão aqui? Olha, então seria possível afirmar que as propriedades fenomenais presentes numa experiência, seja ela alucinatória ou não, ela está relacionada com o ambiente, ainda que não tenha um objeto, que não tenha a presença de um objeto, né? Não haja um objeto percebido.
Então, eu acho que isso apoia duas teses que eu estaria defendendo. Primeiro, que as propriedades fenomenais que aparecem na experiência, que são a experiência, na verdade, né? Tanto quanto você está tendo uma experiência acurada ou não acurada, elas estão relacionadas com o ambiente externo, porque é assim, na verdade, elas se explicam, se justificam por meio das suas funções. E, em segundo lugar, eu acho, né, uma questão muito controversa, eu sei, que as experiências perceptivas acuradas têm prioridade sobre as inacuradas. Na verdade, isso também é uma outra discussão que o Mike Martin coloca, também critica, diz que só o desjuntivismo consegue explicar a prioridade da experiência natural. Mas eu digo assim, se os estados perceptivos são estados funcionais e evoluíram para informar todo mundo, então o objetivo realmente é a acuracidade. A inacuracidade seria possível, parece que a evolução realmente às vezes favorece ela, mas dificilmente a gente acharia que a função de uma experiência perceptiva é informar o que não está presente no ambiente. Então, isso acontece. Claro que isso aqui tem um tema em filosofia da biologia muito interessante, muito controverso, que nunca chega a muita conclusão, que é a relação entre veracidade e evolução. Né? Não vou discutir isso. Então, eu acho que a experiência sem objeto, na verdade, o que eu estou dizendo, é que eu aceitei do desjuntivista que elas não são experiências perceptivas, mas isso não se segue daí que elas não sejam intencionais, porque o caráter intencional dela não está relacionado apenas com a presença imediata do objeto que ela está relacionada. Tudo que o intencionalista precisa é que o caráter fenomenal da experiência possa ser o mesmo. Então, embora os intencionalistas aceitem que o conteúdo mental, né, no caso das experiências perceptivas, possam ser os mesmos que na experiência alucinatória, eles não são obrigados a aceitar que a experiência é a mesma. A experiência pode não ser a mesma, portanto, a experiência alucinatória não é perceptiva, ainda que o conteúdo fenomenal seja idêntico, esse conteúdo fenomenal se explica por meio do caráter intencional da experiência. Então, a consequência disso seria não apenas a visão de que o conteúdo fenomenal é geral, não, aí ele diz assim, seria, por isso, eu poderia aceitar que o conteúdo fenomenal é geral. Essa conclusão parece um pouco difícil, né, porque a experiência não é geral. Criaria um problema extra para o intencionalista, né? A experiência é particular. Por isso nós podemos ver que é possível conceber que a experiência perceptiva e alucinatória pode às vezes ter o mesmo caráter fenomenal, sem concluir que a experiência não envolve nenhum tipo de objeto. Desculpa, eu vou tentar aqui porque eu pulei algumas, mas acabou que eu não pude tirar. Então, eu vou tentar, que eu já não sei que horas estão. Quanto tempo eu tenho? Quase 20 minutos, gente. Já? Tá. Então, eu já vou finalizar. Deixa eu só ver aqui onde é que eu estou, para ver como é que eu vou sair disso. Porque eu diminuí e realmente eu já praticamente parei mesmo. Eu espero achar aqui o negócio que não vou achar naturalmente. Deixa, eu vou ficar aqui números por baixo. Então seria assim, eu poderia perguntar, então, se, finalizando, né, que eu poderia então perguntar se caracterizar o conteúdo da percepção como geral ou singular, tal como é aplicado, na verdade, isso vem dos conteúdos profissionais, é adequado para explicar a experiência perceptiva. Exatamente, mais uma vez, conteúdo geral é visto como
conjunto de compreendidos por predicados que podem ser atribuídos a diferentes objetos, né? E o conteúdo é singular a um único objeto. Se ele não é geral, então talvez ele fosse singular. Mas, ao mesmo tempo, se você aceita que ele é singular, você não pode aceitar o princípio do fator comum, que reconhece a igualdade entre o conteúdo fenomenal da alucinação e na experiência verídica. Então, parece que o que está acontecendo aqui é que, na verdade, não devo considerar que seja correto pensar a natureza do conteúdo perceptivo, a sua relação com objetos, usando essa terminologia geral ou singular. Tá? Isso, por exemplo, essa parte eu acho que é notável quando você considera um objeto singular ausente, numa proposição, geralmente se assume que se não tem objeto, então, na verdade, você não teria conteúdo. Né? Porque se o conteúdo singular de uma proposição de um pensamento singular dependeria da existência da referência. Pensando aqui, isso não acontece na percepção. Exatamente o que eu estou dizendo aqui, mesmo que você não tenha um objeto externo, né, não se segue que você não tenha conteúdo. Então, o conteúdo da experiência perceptiva, pelo menos em parte, que é determinado pelo caráter fenomenal da experiência, ele continua presente na experiência de alucinação. Então, finalizando, concluindo, então, eis porque eu acho que o dilema apresentado por Martin não é realmente um dilema que deve ser aceito pelo intencionalista, porque, na verdade, ele não dá para escolher entre essas duas opções. O caráter fenomenal da experiência, de uma experiência alucinatória, está sempre relacionado com a propriedade do ambiente. Ainda que a sua função de informar sobre o ambiente só é plenamente satisfeita quando, nos casos em que a experiência fenomenal se dá e que você tem o objeto. Né? Repetir um pouco. Então, eu acho que o conteúdo, que aqui um caminho, né, para ser explorado para pensar a experiência perceptiva, seria não de querer caracterizar esse conteúdo como geral singular, mas como funcional e informacional. Que nesse sentido você eliminaria esse problema colocado pelo Martin. Obrigada, é isso. Eu vou dar um chute, tá? Possivelmente para fora da goleira, mas vou tentar. Essa tua, por última, caracterização da necessidade de falar em função para falar do conteúdo da experiência perceptual, você refere sempre à questão, vamos dizer assim, que se chamou ambiente, né? Como é que faz, no caso, por exemplo, de você ter a experiência de propriocepção, por exemplo, né? E, extremando um pouquinho mais de exemplo, o caso de dor e mente fantasma, por exemplo. Nessa visão. Qual é a função? Tá, então, no caso, uma das coisas que... a primeira parte não foi sobre propriocepção, né? Na verdade, quando eu estou também uma outra coisa. Eu estou falando de percepção, na verdade, eu estou falando de percepção pelos sentidos externos. É que não está dito isso em nenhum momento. Tem muita coisa, infelizmente, que não está dito. Tem razão. Eu até procurei no teu resumo para ver se... Não está dito. Eu já até me perguntaram isso uma vez quando eu falei sobre essa história. Realmente, hoje em dia, teria que especificar, mas então não, eu não estaria nem levando em conta isso. Mas a segunda, eu acho que eu poderia tentar relacionar, porque exatamente seria algo que, quer dizer, é certo que você pode ter experiências fenomenais sem ter a própria relação com a própria coisa. Tem o caso esse seria um dos exemplos possíveis, entendeu? Que você deu do meu fantasma. Na verdade, mas isso você explicaria por que a pessoa está sentindo dor sem ter um membro,
Você supõe que há uma relação entre aqueles estados internos da pessoa e ter o membro. Né? Vamos supor, não tanto na pessoa, no indivíduo, né? Provavelmente, mas é isso que eu estou dizendo. Você teria que levar em conta uma dimensão histórico-evolutiva que, se você eliminar, você, eu acho, fica com problemas. A função evolutiva nesse caso seria simplesmente dizer está faltando algo? Não, a função, exatamente, a função também é um tema muito discutido assim, na filosofia da biologia. Né? A função aqui que eu estou entendendo é quando você discute a formação evolutiva de um órgão, né, você reconhece que ele tem uma historicidade, certo? Ele se formou ao longo de um tempo evolutivo, em função, quer dizer, qual é a função dele? Um pouco a ideia seria, grosseiramente, ele está ali porque ele cumpre certas tarefas. Se ele não tivesse, tem muita coisa vestigial e tal, mas em tese ele está ali porque ele cumpre certa tarefa, porque é importante para o indivíduo, para o organismo, na relação dele com o meio ambiente. Essa seria a função. A função é aquilo que ele cumpre, tendo em vista, e é ela que explicaria a relação desses estados físicos internos dele com o ambiente, ainda que esses estados, essa relação não ocorresse. Porque não é de repente que aparece a situação do nosso cérebro que está organizado de uma certa maneira. Tem uma história. Por isso que ele está assim. Então, a função seria algo que permanece nele mesmo quando ele não está realizando aquilo. Porque o indivíduo, eu, você, todo mundo, não somos algo isolado. Nós estamos numa linha. Isso você defende no primeiro artigo lá? A filosofia não leva muito. Essa premissa você defende no primeiro artigo que está citado, é isso? Depende um pouco. Tem razão, depende sim. Tá. Depende de uma noção de função, e mesmo essa noção de função que eu abraço, muita gente não tem simpatia, não, eu sei. Mas eu acho que ela é interessante para explicar. Obrigado. Assim. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.